Olá! Vamos falar sobre A Complicada Arte de Ver, uma das mais belas crônicas de Rubem Alves. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Agradeço muito aí por você estar aqui no canal e peço para você considerar aí se inscrever e curtir o vídeo se você gostar. Quem já passou aqui pelo canal sabe que eu gosto muito dos textos de alguns escritores e alguns poetas. O Rubem Alves é um deles. Eu acho esse texto dele aí, essa crônica A Complicada Arte de Ver, que foi publicada na coluna dele na Folha de São Paulo em 2004, uma pérola assim. Ele possibilita várias reflexões a respeito da nossa limitada percepção que muitas vezes a gente tem a respeito da vida, das coisas da vida. As coisas vão passando tão depressa, tão rapidamente, que às vezes a gente não vê, né? Sobretudo no mundo líquido, né? Como diria Bauman, que a gente vive, num mundo de aparências instagramáveis, né? Como que a gente pode fazer com que o olhar realmente veja aquilo que precisa ser visto, né? O que importa ver, ou muitas vezes deixar de ver. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: "Acho que estou ficando louca." Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais da sua loucura. Ela disse: "Um dos meus prazeres é cozinhar. Eu vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões, é uma alegria. Entretanto, faz alguns dias, eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes, cortar cebolas. Um ato banal, sem surpresas. Mas cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz refletindo neles, eu tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, né, se transformou em uma obra de arte a ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando eu cortei os tomates, os pimentões. Agora tudo que vejo me causa um espanto." Ela se calou, esperando meu diagnóstico. E eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as Odes Elementares de Pablo Neruda. Procurei Ode à Cebola e lhe disse, aspas, "Essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou certo assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro, mas existe algo na visão que não pertence à física." William Blake sabia disso e ele afirmou: "A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê." Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Sarça ardente é um arbusto descrito numa passagem da Bíblia no livro Êxodo. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, viam só o lixo. Adélia Prado disse: "Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo a pedra." Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios. Escreveu Alberto Caeiro, heterônimo, né, de Fernando Pessoa. O ato de ver
não é coisa natural, precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e ele afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen budismo concorda e toda a sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do chamado terceiro olho. Não sei se Cummins se inspirava no Zen budismo, mas o fato é que ele escreveu: agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de 2 discípulos na companhia de Jesus ressuscitado, mas eles não o reconheciam. Reconheciam-no subitamente a partir do pão. Seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote naquele velho e conhecido Operário em Construção. De forma que, tomado um dia de súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato e facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles vemos objetos, sinais luminosos, o nome das ruas e ajustamos nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que veem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos e os olhos que moram na caixa dos brinquedos das crianças. Para ter olhos brincalhões é preciso ter crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro diz ter aprendido a arte de ver com um menininho, Jesus Cristo, fugido do céu, tornado outra vez criança eternamente. A mim, disse Caeiro, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor, um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como Jesus Menino, do poema de Caeiro, sua missão seria partejar olhos vagabundos. Agradeço por você estar aqui no canal. Se gostou aí, curta, faça um comentário. Por aqui ainda vem muito de psicologia, atualidades e cultura. Muito obrigado.